Eu tenho, vamos dizer assim, afirmado no Brasil que existe, tendo em vista, evidentemente, o processo de aprofundamento da crise econômica em escala global, e evidentemente a economia brasileira, a sociedade brasileira faz parte desse processo também. O ritmo é um pouco diferente, porém também faz parte desse processo, desse mesmo movimento de crise. Os ritmos do movimento social, os ritmos da estrutura econômica, os ritmos da própria dinâmica política, no caso da sociedade brasileira, eles estão se aproximando daqueles ritmos mais maduros e mais, vamos dizer assim, críticos da Europa do Sul. Provavelmente, o exemplo, digamos assim, mais claro dessa sincronicidade de ritmos políticos relacionados à economia, etc., se dê, por exemplo, com as grandes manifestações que ocorreram em Portugal, a começar em 2011 e a se acelerar, enfim, e a politização que aconteceu a partir do 15 de setembro de 2012, tudo aquilo que acontece a partir de então, com massivas manifestações na rua, nas ruas, enfim, no país todo, porque a escala é importante, a escala nacional é importante, é o indício mais claro de que algo não vai bem com a própria sociedade e não com algum setor isolado ou com algum tipo de vamos dizer assim, de grupo social. É a própria sociedade que não vai bem. E aquilo que tem acontecido no Brasil a partir de junho do ano passado, de 2013, existe um gap de tempo, mas o fato é que eu consigo perceber uma dinâmica mais ou menos comum, com as suas particularidades, mas uma dinâmica mais ou menos comum entre o caso brasileiro das jornadas de junho e o caso aqui de vocês, das grandes manifestações do que se lixa a Troika, em termos de uma nova agência política e social com todos os seus conflitos e contradições, uma nova agência política e social cujo grande protagonista são os jovens trabalhadores em condições precárias, que efetivamente percebem que o atual modelo de desenvolvimento, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, não pode oferecer um futuro digno para essa camada enorme, vamos dizer assim, da população de Portugal e do Brasil notoriamente. Enfim, e essa aproximação ela tem uma fonte mais ou menos comum que vai continuar propriamente se reproduzindo no futuro imediato, enfim, no futuro próximo, que é exatamente a crise econômica. Ou seja, o processo de precarização, quer seja contratual, quer seja das próprias condições de trabalho, que atinge prioritariamente, majoritariamente, principalmente a juventude que entra no mercado de trabalho, que tem, vamos dizer assim, uma trajetória escolar, vamos dizer assim, superior aos seus pais, ou seja, que tem expectativas superiores em relação ao futuro e que vê essas expectativas sistematicamente frustradas pelas condições do mercado de trabalho e pelas condições em que elas, enfim, encontram nas empresas e etc. Isso, sem dúvida nenhuma, nos coloca num diapasão muito próximo. O ritmo político brasileiro, a despeito das peculiaridades da sociedade brasileira, que é uma sociedade onde a crise acontece com mais radicalidade, normalmente. O Brasil é um país que vive de explosões sociais e explosões sociais, não é evidentemente o caso de Portugal, existe uma particularidade da portuguesa, enfim, que não é a mesma brasileira, mas essa agência, ou seja, esse tipo de ação coletiva que tem como protagonista os setores mais jovens, os setores mais jovens de trabalhadores e trabalhadoras, que têm enfrentado condições muito precárias de contratação e de condições de trabalho, essa agência ela tende a nos aproximar. E eu acho que é isso o que, vamos dizer assim, torna o meu olhar sobre a relação entre Brasil e Portugal um olhar mais otimista, no sentido de que é possível construir pontes entre a juventude brasileira e portuguesa, porque no fundamental nós enfrentamos desafios que são muito parecidos.
E nesse sentido, esse olhar é mais otimista, não porque eu estou tentando dourar a pílula de alguma maneira, porque eu estou tentando ver uma realidade que não existe, mas porque consigo identificar desafios comuns e um tipo de ação coletiva que eventualmente pode enfrentar e pode superar esses desafios, tanto aqui em Portugal quanto lá no Brasil. Vivemos um momento da rebelião do precariado global e é desta rebelião que dependerá o futuro dos movimentos sociais em escala internacional nos próximos anos. E esse é o desafio que nós temos pela frente, os setores progressistas, os setores de esquerda, os sindicatos, por que não, os movimentos sociais, enfim. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. E eu acredito que quanto mais contatos, quanto mais vínculos, quanto mais relações, quanto mais conexões e pontes que nós conseguimos estabelecer entre Brasil e Portugal, entre a juventude brasileira e a juventude portuguesa, melhor, tanto para o Brasil quanto para Portugal.